amigos e amigas da revista Coaching Brasil, estamos aqui para mais um vídeo da nossa edição número 133, falando sobre IDGs, Inner Development Goals. E hoje nós vamos conversar com Ana do Vale. A Ana, ela participou desse nosso dossiê com o artigo O Ser Antes do Fazer, Caminho para uma Vida Plena e Autêntica. Ana, seja muito bem-vinda a esse nosso papo e gratidão imensa pela sua participação no nosso dossiê. Eu que agradeço, Luciano, pela oportunidade e pelo seu tempo também dessa conversa maravilhosa. Show de bola. Ana, é a sua primeira vez aqui, certo? Primeira vez, Então, certo? vai ser a primeira vez que você vai ouvir uma pergunta que eu espero que se repita, porque eu quero que você volte, porque você escreve muito bem e suas ideias e sua experiência são fantásticas. E nós temos um ritual aqui na revista, nós temos uma primeira pergunta que fazemos para todos os autores, não importa quantas vezes eles apareçam aqui, essa sempre será a primeira pergunta. Está preparada? Preparadíssima, pode Vamos lá. falar. Ana, quem é você? Maravilhoso, agora mais preparada para responder. Eu sou uma mulher amazônida, muito introvertida, então estou saindo aqui da zona de conforto também para expor, gravar. Prefiro ficar nos bastidores, muito curiosa, gosto de fazer conexões e gosto muito, 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 muito de sempre procurar aprender algo novo e descobrir caminhos e linhas de raciocínio diferentes dos meus. Como você foi muito breve, eu vou fazer uma segunda pergunta. Ana, quem mais é você? E não tem Uau! nenhum rótulo, hein? Filha Você de, viu que eu estou mãe de, tentando. formação, não, não quero Exatamente. rótulos. Eu sou uma pessoa muito simples, na minha opinião, muito simples de satisfazer e muito simples de agradar. Tenho gostos simples, caminhos simples. Não sei se as minhas respostas e os meus pensamentos são tão simples. Talvez eu deixe a complexidade aqui para as ideias. Quem lê o artigo me conta depois. Mas sou essa pessoa sem muitas expectativas em relação aos outros ou ao futuro, prefiro deixar as coisas fluírem e tomarem a forma que o universo quiser que seja. Ai, que delícia. Gostei muito disso. Ana, o título do seu artigo, ele já é assim, instigador ao máximo, né? E quando a gente fala de IDG, nós temos ali o framework dele, né? Os cinco passos, né? E o primeiro é o ser, e o último é o fazer. Eu achei muito legal que você colocou o ser antes do fazer, porque a gente vive num mundo que, como você mesma diz aqui no seu artigo, a gente é cobrado, rotulado e consagrado por aquilo que a gente faz. E aí é interessante que, relendo o seu artigo aqui, acho que pela quinta ou sexta vez já, veio na minha cabeça uma cena. Quando a gente está numa festa e o anfitrião, que é nosso amigo, leva a gente para uma rodinha de pessoas que a gente ainda não conhece, a pergunta típica que a gente faz para quem a gente está conhecendo é aquela: o que você faz? E o interessante é que a gente aprendeu a perguntar o que você faz e não o que você é, né? O que você é? E aí no seu artigo você coloca muito esse condicionamento, né? Então eu queria começar o nosso papo por aí, né? Como é esse condicionamento da gente tá ligado no fazer, fazer, fazer? É, e eu até menciono no artigo Pedro Melo, que também tem um artigo próprio, e super recomendo para a vida. Sigam o Pedro na rua, se vocês tiverem oportunidade, mas por enquanto nas redes sociais já basta. E durante uma sessão do Projeto Pandora que ele tem, ele coloca esse pensamento do amor condicionado, né? Não chora, se Uhum. comporta assim. Para cada um, não vou nem fazer divisão de gênero, mas são muitos condicionamentos, como sentar, como agir, como é esperado do outro, e como ao longo do tempo isso vai, de certa forma, desconectando da nossa própria essência, né? Uhum. E muito do artigo, eu acho que eu trago experiências pessoais, Luciano.
porque a conexão que eu tive com o IDG foi no momento em que eu gosto de usar o termo desinstitucionalizando, e já tinham me dito que seria violento, Uhum. porque às vezes a gente confunde o que a gente faz com a nossa identidade. E quem é você sem esse título? E Exato. quem é você sem esse trabalho, né? E ao longo do tempo, todo mundo me perguntava, incluindo a família, e o que que você vai fazer agora? E o Uhum. que que você vai fazer agora? E aí eu ouvi o IDG, ele é incrível, as ferramentas, a praticidade é muito boa, mas o que mais me chamou a atenção foi isso, e pensar que eu antes tenho que responder o que eu quero, Uhum. porque eu, ao longo de toda a jornada, aprendi muito bem a fazer o que se espera Uhum. e a fazer o que é preciso. Esse caminho de responder e o que eu quero, eu sempre bloqueei. Então, quais são os teus sonhos? O que que você faria de diferente? O que que você realmente deseja fazer? E aí vem toda uma jornada, porque tampouco é a capa, a gente mostrou isso, esse botãozinho Uhum. vermelho, né? Sim. Quiséramos nós que fosse tão simples, a pílula da Matrix que você toma. É uma jornada, é um processo, e eu sigo muito, mas agora abraçando as dúvidas, sabe? E acho que isso também foi fundamental nesse processo. Não responder quem eu sou por meio de convicções, mas aprender e me sentir confortável em fazer as perguntas. Uhum. Será que eu sou uma boa escritora? Vou lançar para o universo e não é isso que vai me impedir de fazer. Talvez um dia eu acredite que sou mais do que outros, menos, mas também me sentir muito confortável nesse lugar e entender que parte do processo de aceitar a humanidade que existe em nós é compreender esse processo não linear e não extremos, né? Ou você é ou você não é. Esse é um outro condicionamento, Luciano, que eu acho que atrapalha muito a gente. Uhum. E sempre que eu atendo, ou que eu tenho oportunidade, eu falo a gente evitar esse lugar do bom, mal. Você é uma boa mãe, você é um profissional ruim, ou o outro é melhor do que o outro, ou isso é certo, né? Isso é o que funciona para mim, e eu entendo que talvez não funcione para o outro, e é um ponto de partida ótimo para um diálogo. Com certeza. Está gostando desse vídeo? Esse é o momento de você deixar um like, inscrever-se no nosso canal e recomendar o nosso vídeo, compartilhá-lo com amigos e amigas que possam se beneficiar dele. Continue assistindo. Você sabe que um dos saberes humanos que eu gosto muito e estudo muito é a ontologia da linguagem, que a gente estuda profundamente dentro do coaching ontológico, né? E eu sempre gostei muito de filosofia, sempre estudei demais filosofia, e uma pergunta que em mim sempre ecoou, desde a primeira vez que eu me deparei com essa pergunta, é aquela perguntinha que parece a mais simples, né? Qual é a vida que vale a pena ser vivida? E aí eu comecei a me fazer essa pergunta, né, no emprego que eu estava, essa vida vale a pena ser vivida? E quando a resposta é não, nossa, vem uma dor interna tão grande, vem um sufoco, né? E aí eu queria juntar isso com o que você cita no seu artigo, quando você diz que conversou com o Pedro e você teve uma iluminação. A palavra que você usou, achei fantástica, né? Que assim, são coisinhas tão pequenas que faz um plim que parece que acenderam a luz. Então a gente na nossa vida tem vários momentos assim de acender a luz, de a gente dar um salto quântico, né, no nosso processo de enxergar o mundo como ela é, as coisas como são, né? E aí essa conexão com o ser, quando se fala tanto em fazer, 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 quais são passos iniciais que as pessoas podem dar para se conhecer melhor? É, eu digo que o primeiro, não só para conhecer melhor, mas para a experiência de vida que a gente tem, Luciano, para tudo, é a abertura. Uhum. Eu acho que é o ir para um lugar onde você se sinta muito confortável em admitir que você não sabe de tudo, que ainda tem muito para aprender e que isso não é um demérito. Sim. Porque, ao mesmo tempo, por vezes, o estar preso nesse lugar de que eu quero ter razão, as armaduras que a gente vai colocando para projetar essa imagem,
Para mim, o ser, ele passa muito por autenticidade, mas também muito por uma identidade. Algo que já está ali latente, você querendo ver ou não, Uhum. né? Então, acho que você se abrir para dizer, será que eu sei quem eu sou? É o passo inicial. O segundo, eu digo que eu gosto muito da habilidade da bússola interna. E aí são tantos os caminhos. Por um tempo, quando eu trabalhava no mundo corporativo com recursos humanos, diziam que eu tinha muito receio dos testes. Eu acho que eu não gosto dos rótulos. Uhum. Mas a combinação e o que a gente faz com isso é um caminho. Então, para além de DISCs e MBTIs, eu gosto das combinações Uhum. e você entendendo como cada uma delas funciona. Só que, mais uma vez, é uma coisa que tem que ecoar dentro de você, né? Isso realmente faz sentido, isso não. Me acho. A primeira vez que eu fiz um DISC deu que eu era alta dominância e baixa influência. E aí eu tive que ouvir a brincadeira do chefe, se eu tivesse visto isso antes, não tinha promovido. E aí você fala quanto peso, né? Quanto viés tem, às vezes, na ideia de você olhar um resultado de um teste que nada mais é do que uma foto fora. Então, a bússola interna, eu Uhum. digo nesse sentido mais amplo, nada contra os testes de perfil. Acho que eles Uhum. ajudam muito, mas eles só funcionam se você tiver essa abertura e esse compromisso de complementar isso com experiências, com fatos e, mais uma vez, com esse desejo interno do que eu quero, o que eu vim fazer nesse mundo, essa clareza, né? De que a gente sabe que da laranjeira a gente espera a laranja. E o que a gente espera do Luciano? O Uhum. que o Luciano veio fazer aqui? Exato. Então, para mim, eu te colocaria esses dois passos como primordiais: a abertura, o se sentir confortável de dizer, talvez eu não saiba quem eu sou, percebendo que a vida é cíclica, eu posso ter sido algo num certo momento da minha vida e que nesse momento talvez não caiba mais, porque tudo muda ao nosso redor. Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito analítica. Nesse momento, eu me acho menos analítica e muito mais sensitiva, e Uhum. muito mais emotiva, e muito mais a gente percebendo que a vida caminha dessa forma, o lado analítico ainda continua aqui. Talvez eu tenha priorizado outras coisas. Então, o caminho, esse norte, sempre ajuda também, mas para mim a abertura e a bússola interna são fundamentais. Você falou sobre os assessments, né? E não faz muito tempo nós tivemos um dossiê aqui falando sobre assessments. Foi coordenado pela Cris Melquiades, né? Uma querida também que entende profundamente sobre o tema. E aí, conversando com ela, né? Ela me conheceu melhor, o meu trabalho, o que que eu faço em coaching e coisa e tal. E aí ela falou, você não gosta muito de assessment, né? Falei, não é questão de não gosta. Eu, pessoalmente, eu não gosto de utilizar. Por que que eu não gosto? Porque eu sou muito filosófico. E as pessoas se conectam demais em rótulos. Então, para mim, teve uma cena na minha jornada de coaching que foi muito marcante. Eu estava fazendo coaching executivo em uma empresa, e aí o primeiro executivo que eu peguei na primeira no nosso, na nossa primeira reunião, ele chega e fala assim: "Oh, você sabe que a gente fez um assessment aqui que foi muito caro, muito bom. Vocês quer que eu te encaminhe o meu?" Eu falei: "Ainda não", né? Aí fizemos a primeira sessão, fizemos a segunda sessão. No final ele falou: "Você já leu meu acesso?" Eu falei: "Não, ainda não." Aí na terceira sessão ele falou: "O assessment, né?" Eu falei: "Ainda não." No quarto ele falou: "Você não vai ler meu assessment, né?" Eu falei: "Não, querido, não vou." Aí quando nós terminamos o processo de coaching, ele falou: "Lanes, graças a Deus você não leu meu assessment." Exatamente, Porque assim, eu exatamente. acho, eu acho assim, como instrumento de desenvolvimento pessoal para você ter luzes, é sensacional. Mas as pessoas começam a se rotular. É que nem a astrologia que a gente estava antes conversando, né? Não, porque eu sou, esse sou escrito no granito é a pior coisa que tem, né? Porque nós não somos, nós sempre estamos, né? Num mundo fluido, em transformação. Então, assim, conservar essa coisa do eu estou mudando, eu estou me conhecendo e procurando ser cada vez melhor, né? Total, total.
Muito bom. Então, eu quero explorar aqui com você cada elemento que tem dentro dessa categoria do ser dentro do IDG, né? Então, você já citou o primeiro aqui, né? Que é a questão da bússola interna. Queria fazer um paralelo aqui, antes de conhecer esse termo, né? Específico daqui do IDG, que eu não conhecia, mas há muitos anos eu uso um termo que eu aprendi num livro há uns 20 e poucos anos atrás, que é o SOE, SOE, que é o Sistema de Orientação Emocional. Então, se você vai fazer uma mudança de carreira, as pessoas ficam aqui, na cabeça, para decidir. E eu falo, em vez de aqui, conecta aqui, no coração. Imagine-se sentado na cadeira da posição que você vai assumir. O que você sente aqui? E era muito gozado das pessoas, elas faziam uma cara ruim. Não quero isso, não. E aí, o que que é essa bússola interna? Como é que a pessoa pode se conectar com ela e quais informações que ela pode trazer? É, eu acho interessante você citar esse exemplo, e a imagem que me veio na mente foi de uma conversa recém que eu tive com um mentorado, e eu também aplico antroposofia. Eu gosto da Hum, combinação de todos eles. Eu falava, você está entrando num setênio que ele vai te levar muito à intuição, que é ali dos 49 anos, essa virada de chave, e a pessoa entrou em pânico, e ela falou, o que é isso? Que é intuição. Eu não aprendi a ser intuitivo, mas se você tiver um livro sobre isso, ou indicações de filmes e séries, eu assisto. E vou aprender, e vou estudar. E eu falava, então, a intuição, a inteligência não está só nessa razão. Para mim, a bússola interna, esse é o exemplo que melhor ilustra, sabe? É a gente uhum. aceitar que a nossa inteligência, ela é integral, que a gente não se resume a essa capacidade cognitiva. Eu vejo a bússola interna muito mais como uma chama, como microfagulhas, que tampouco ficam, alguns querem posicionar no coração, algumas teorias levam para isso, mas eu digo é ter o corpo inteiro. Exatamente. Então, é essa conexão muito integral consigo mesmo e você conseguir perceber os ambientes que te fazem bem, os ambientes que não te fazem bem, os contatos que te fazem bem, as horas do dia em que você se sente muito mais energizado. A bússola interna, para mim, elas são esses indicadores tão próprios e particulares, esses marcadores é, é, do que funciona melhor para você. Claro que você nunca vai ter controle total de chegar numa empresa, dependendo do trabalho que você tem, e dizer: olha, por favor, eu não quero entrar para trabalhar antes do meio-dia, porque a minha hora de energia é às 6 da tarde. Mas você consegue lidar com isso de uma certa forma, com as reuniões, com o que você consome, com como você se hidrata. Então, eu vejo essa bússola interna como essas micro faíscas que estão no nosso corpo inteiro, pedindo para serem ouvidas, e acho que essa mente racional também super agradece quando a gente se disponibiliza a buscar esse ponto de centramento e coesão interna. Legal. Você sabe que, escutando você falar, né, a mente ela vai passeando no passado e fazendo conexões. E acabou vindo uma cena do primeiro trabalho que eu fiz enquanto consultor. Assim que eu saí lá do meu emprego que eu tinha, montei a consultoria. E o primeiro trabalho foi dar apoio para uma empresa de telemarketing a fazer uma grande reestruturação interna. E nesse processo, eles tiveram que fazer algumas contratações. E aí eu falei assim, eu gostaria de fazer. Minha área não é seleção, mas falei, eu quero fazer um negócio diferente. E aí comecei a fazer um processo seletivo e nas perguntas que eu fazia para os candidatos, eu coloquei uma pergunta que eu achava importantíssima, mas que eu nunca tinha escutado na minha vida, que é assim, na eventualidade de você ser contratado para essa vaga, quanto tempo você pretende ficar aqui na empresa? Uau! É a última pergunta que as pessoas esperam ouvir, né?
Porque, assim, o que que eu quero saber? Eu quero saber quais são os seus planos. O que que você veio buscar aqui? E isso mostra para mim o quanto você conhece de você e o quanto que essa sua bússola tá funcionando e para onde é que você está indo. Porque, com certeza, passar por aqui é um pequeno pedaço do trajeto da sua vida, né? E aí as pessoas morrem de medo de falar, eu quero ficar aqui por 2 anos, se pensando, nossa, se é só isso, eles não vão me contratar. Meu amigo, muito pelo contrário, se você tiver aqui 2 anos focado, você é a pessoa maravilhosa. 2 anos presente, uau, não tem nada melhor, né? Então, assim, essa bússola interna, esse sentido de responsabilidade e compromisso, que nem você coloca aqui, esse compromisso com valores e propósitos, esse é um ponto essencial e fundamental, né? E como é importante que as empresas comecem a pesquisar isso, né? Total, total, total. Acho que não só empresas. Eu gosto muito da abertura do diálogo e do acesso, Luciano, porque são tantas as questões complementares que vêm com isso, né? E aí eu acho que também é importante salientar, e tem um trecho que eu menciono. É ótimo, mas longe de dizer que é simples ou fácil, Hum, né? Eu acho que é importante a gente destacar. Algumas pessoas me perguntam, é uma jornada que eu consigo fazer sozinho? Pode ser que sim, mas saiba que a gente está sendo pioneiro, porque os que vieram antes da gente, se a gente lembrar os conselhos que a gente recebeu, eles iam na contramão disso, né? Eu não vou muito longe. O meu sogro, eu lembro de ter falado para o meu marido quando a gente conversou sobre o peso que se recai sobre um homem de ser o provedor da família e um conselho que ele deu que até hoje a gente já conversou várias vezes sobre isso. Ele disse: não acredite em sonho, meu filho, porque quando a gente tem boleto para pagar, isso é o que dita a regra da nossa vida. Então, seja responsável. Mais uma vez, alguém querendo te condicionar ou uhum, ditar como fazer. Então, acho que eu gosto da ideia das empresas fomentarem, mas eu acho fundamental as empresas saberem que é para além. E tem uma coisa que eu aprendi, talvez a duras penas, Luciano. As empresas têm muito a perder também nesse processo, a curto prazo, né? Pode ser que você fomente uma discussão e você tenha um alto índice de turnover, que as uhum, pessoas vão dizer, pera, não é o que eu quero, né? E aí abre a porta para outros diálogos e transformações que precisam acompanhar isso tudo. Mas eu acho que é para além, sabe? Eu recomendo que esse tipo de conversa se tenha com família, com amigos, esses uhum. grupos que você tenha consigo mesmo na frente do espelho, sabe? Mas eu acho que o principal, mais uma vez, eu remeto à ideia da capa, é a gente saber que começa com um movimento nosso, uma ação nossa, Uhum, e às vezes não ficar preso esperando as condições ideais para, exato. né? Quando eu chegar a uma certa posição, aí sim eu vou me permitir relaxar e investir mais em mim, né? Quando os meus filhos crescerem, e aí são outras condições que a gente mesmo, sem perceber, vai entrando nessa roda de hamster. Então, eu acho que é fundamental, sim, que os executivos o façam e compreendam Uhum, que talvez eles mesmos não estejam se permitindo fazer. São posições muito solitárias e com uma carga histórica em você não demonstrar fraqueza. Eu gosto muito exato. de tudo que a gente fala de vulnerabilidade, Uhum, mas eu sempre digo, né? Será que os ambientes estão preparados para as nossas vulnerabilidades? Porque senão se acaba vivendo confrontos muito dolorosos. exatamente. A cautela, é isso que eu quero dizer, com Uhum, a abordagem desses temas e os sistemas, as redes de apoio complementares que são necessários para isso. uhum. Fantástico. Então vamos lá para o segundo ponto: integridade e autenticidade. É, e você sabe que eu ainda penso muito na questão da integridade, porque talvez a gente leve para um lugar muito mais de ética.
E a definição que a gente tem de integridade no IDG é você ser íntegro, você ser inteiro. Uhum. E quando você se percebe inteiro, você começa a ser muito fiel e íntegro primeiro a você. Uhum. Se a gente não compreender esse papel, qualquer outro movimento de integridade, ele vai ser muito frágil e insustentável. E aí entra esse ponto da autenticidade. Somos seres feitos para viver em grupos, isso é fato, né? Uhum. Então, eu brinco, eu gosto muito de estudar a identidade como um viés ali dos trabalhos de liderança em mundo corporativo. Então, vamos primeiro aprender quem eu sou nesse âmbito sujeito indivíduo, para depois entender quem eu sou nesse âmbito sujeito coletivo. A autenticidade e a integridade, para mim, são questões muito dessa questão individual. Então, nesses trabalhos, fazer algo bem um a um para a gente ter essa abordagem muito particular, né? De você saber que cada um tem um ritmo, cada um tem um processo, mas é a gente se sentir muito confortável em respeitar essa essência, ainda que ela vá na contramão do coletivo, ainda que a gente, o Uhum. exemplo do assessment para mim é isso, né? Às vezes não funciona para todo mundo, é você querer colocar, aplicar uma medida para todo mundo. A integridade e a autenticidade para mim vem de você estimular e reconhecer esse caminho muito particular e pessoal, e uma vez que você se sinta confortável, e aí a palavra íntegro, inteiro, você consegue avançar para as próximas dimensões do IDG e da vida, né? É. E é interessante que aqui nesse item você ainda ressalta, né, que aqui se aplica consciência, intenção e ação de forma combinada, né? Total, É, total. é aquele negócio, né? Pelas ações que uma pessoa tem, é, eu extrapolo toda a forma dela pensar, escala de valores, a coerência, né? Principalmente a coerência, né? A coerência entre o ser e falar. Aquela frase, né, que antigamente criança ela dava uma contestada nos pais, né? Né, mas o senhor não faz isso, né? E aí aquela velha frase, né? Você faz o que eu falo, não faço o que eu faço. Então, Sim. a criança, para pegar as nossas incoerências, é fantástica, né? E ela joga na cara da gente. E é fantástica, porque às vezes a gente não percebe. Fala, uau, caramba, eu tenho que passar para o meu filho uma coerência, né? E Sempre. isso Eu para te lideranças. Não, e eu te escutando, o que me remeteu aí do mundo corporativo, talvez parte dos leitores da revista vivam isso. Eu sempre gostei de trabalhar muito com análise de dados de pessoas. Então, pesquisas de climas ou outros indicadores. E um ponto muito, muito forte, ao mesmo tempo de muita discussão, era a questão do reconhecimento, né? As pessoas não se sentirem devidamente reconhecidas. E eu convidava os times a reposicionarem nesse lugar de valorização e valores. E fazer a conversa com a liderança, mais uma vez, nesse âmbito da integridade e da autenticidade, do que eles entendiam, mas também com os liderados, para dizer qual é o seu valor, né? E partir desse ponto, para mim, valores é peça-chave, valores como algo que é importante, valores como algo que é inegociável. Uma vez que você reconheça o que é importante para você, né? Quais são os teus valores pessoais, você parte para a segunda reflexão de quais são os valores que você traz para as tuas interações. E a gente quase sempre, claro que toda regra tem exceção, chegava num ponto de que o valor que a gente espera receber do outro é um valor que primeiro a gente tem que reconhecer na gente mesmo, né? Uhum. E isso é um movimento muito difícil. E cada vez que a pesquisa é uma pergunta que costuma sempre vir ali com a tendência de ter o menor percentual. Você se sente devidamente reconhecido? Não. E aí a gente sempre dizia, enquanto você não aprender a dar o que você mais sente falta, o que você mais precisa,
você vai continuar sempre tendo esses leques. Eu digo que é um ponto de partida até para quem gosta de fazer tratamentos terapêuticos. Eu sou uma adepta, mas longe de mim dizer o que fazer. Eu gosto, eu acho que funciona muito e recomendo, mas deixo sempre para o livre-arbítrio, que a gente reconheça o nosso valor como um exercício dessa consciência, para então a gente ir para a intenção e posicionar muito o que é uma intenção positiva do que é uma intenção negativa. Sempre, sempre, sempre. Acho que no IDG a gente fala menos sobre isso de intenção positiva, mas dita muito da nossa regra com a desconfiança, com medo, que a gente também falava antes, né? Eu Sim. acho que essa pessoa está querendo me derrubar. O que que ele quis dizer com essa pergunta, Uhum. né? Mais uma vez, é um movimento interno. E qual é a nossa intenção? Todo o trabalho de confiança, eu digo, apresenta primeiro a sua intenção, né? Olha, seja como consultor ou seja como líder, a minha intenção com essa conversa é que você melhore. Pautar, usar isso verbalizado na comunicação ajuda muito. E o mesmo vale para dentro, que a gente renove qual é a minha intenção ao ler esse artigo, e qual é a minha intenção ao recomendar que alguém seja feito. A combinação de todos, consciência, intenção e ação, são fundamentais para esse movimento. Fantástico. Próximo item, abertura e mentalidade de aprendizagem. No mundo onde a gente foi condicionado a nunca dizer não sei, porque isso seria um sinal de fraqueza, para uma mudança de mentalidade para falar de cara limpa. Cara, não sei, mas sei aonde eu posso aprender, né? Como é difícil para líderes e mesmo para professores, né? Porque o professor ele carrega esse estigma, né, de que ele é o professor, ele é o dono do saber. E hoje com internet, coisa e tal, o saber está aí, está aberto, né? E o professor deixou de ser aquele cara que detém o saber para ser um explicador, para ser um cara que aponta caminhos, que ajuda a pessoa no seu próprio processo de aprendizagem. Mas como é importante essa mentalidade de ter essa abertura e essa mentalidade para estar sempre aprendendo, né? E essa humildade, né? Eu acho que você falou a palavra-chave, para mim é humildade. E mais uma vez, a palavra que me vem são os condicionamentos, né? Quem nunca participou na área de coaching de recursos humanos de um treinamento que faz comparativo entre mentalidade fixa e mentalidade de aprendizado? Eu acho Sim. que é, primeiro, reconhecer que a gente foi condicionado por muito tempo, e principalmente os líderes, a ir para esse lugar. Então, você imagina de algo que vem lá com o modelo de Taylor e Fayol para a gente parametrizar tempo, Uhum. tempos dizendo que é assim, que você precisa ser alteridade, que você é superior, que você é o detentor das respostas. Senão você não vai ser um bom líder. Aquilo que eu já falei de não gostar de usar esses adjetivos, né? O quanto o nosso corpo e a nossa mente vai resistir à ideia de se abrir ao aprendizado. Então, acho que o primeiro é a constatação de que não é algo tão natural e fácil para a gente, porque requer um movimento contrário a um condicionamento que a gente recebeu por muito tempo. E Uhum. aí eu gosto muito de trazer o valor que isso traz para a nossa vida, né? Seja por caminhos que te levem, quais são os temas que mais te fascinam. E isso também, quando a gente fala de liderança, é fundamental, né, Luciano? Pessoas que entendem que eu nem gosto de ser gestor de pessoas, eu nem gosto de trabalhar com gente, mas eu queria ganhar mais. E aí você vai mais uma vez caindo nessas condições, né? É o preço Exatamente. a se pagar. Mais uma vez, acho que você falando da tua autenticidade, da tua integridade, isso também te ajuda a direcionar essa bússola do aprendizado. Uhum. Mas o primeiro, e não é nada novo, é o reconhecer que tudo que sei é que nada sei, É, né? Aí a gente... na década de 80, quando apareceu aquele boom da carreira Y, né? Foi um Isso. alívio para muito técnico que ele queria prosperar e a única opção que ele tinha era passar a ser líder, mas ele passando a ser líder, ele deixava de fazer a parte técnica, que era a paixão da vida dele. E aí nós passamos a ter, e aí nós temos até hoje, né, inúmeros líderes, né, que não são líderes, são chefes que odeiam o que fazem,
e gostavam antes da função que eles tinham, né? Então, essa consciência de fazer uma opção de carreira consciente é tão importante, né? Tão importante. E vamos para o nosso Total. próximo item aqui, ó. O próximo item, profundo, hein? Autoconsciência. É. Eu, eu me sinto talvez mais otimista hoje em dizer que acho que também é um dos adventos da pandemia. O termo ele tem ganhado mais destaque em rodas de conversa, né? Aí sendo chamado de autoconhecimento, é, ou como um programa de segurança psicológica, né? Que se brinca que são as frases que vêm para o novo bingo corporativo. Pode fazer meme, mas mantendo isso na pauta Uhum, de uma estratégia e de uma ação concreta, eu acho que eles são fundamentais. Eu gosto muito do termo da consciência de si, dessa expansão de consciência. E aí é claro que eu tendo a ser mais enviesada, eu como uma aficionada, eu não diria nem uma especialista, porque eu acho que se alguém disser que entende completamente de psicologia analítica junguiana, essa pessoa ou eu quero ser melhor amiga dela, mas assim, eu sou uma aficionada para entender uhum, essa questão do consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, partindo desse lugar da abertura que a gente uhum, falou antes, né? Entender que talvez o que eu sinta nem é meu, se colocar nesse lugar de que eu não sou meus pensamentos, eu sou a pessoa que sente, que pensa e conseguir distinguir isso muito bem, é um caminho para você começar a perceber e desfazer isso. No ponto anterior, a gente falou sobre essas lideranças que não sabia. Eu gosto muito de chamar como eliminar esses pontos cegos da uhum, vida. E aí tem muitas ferramentas e assessments para quem gosta que facilitam. Mas a autoconsciência, eu acho que ela é extremamente abrangente. Nesse momento, eu estou muito otimista em ver os movimentos que a gente já faz e incluir isso em discussões mais diretivas e estratégicas e para a vida, e as pessoas naturalmente falando sobre isso. São aqueles processos que a gente brinca das fichas caindo, né? Eu nunca uhum, tinha me dado conta, e aí cada vez a gente tem mais caminhos, mais investimento, seja pessoal ou de empresa, nesse caminho, que para mim nada mais é do que essas iluminações que eu escrevi, que eu tive ali, e que diariamente é o que eu busco, uhum, né? Esse processo de saber que nada sei e cada vez mais querer aprender um pouco mais sobre aspectos que até então, e por uma razão muito lógica e clara, o meu corpo também vai balanceando o que ele deixa vir à luz, o que ele entende que eu estou preparada para acessar. uhum. Então, isso também é fundamental nessa jornada. Saber que ego, saber que tudo isso, eles, na minha opinião, são nossos amigos, e eles tudo que fazem é para garantir a nossa sobrevivência. Então, é uma jornada, mais uma vez, não é um comprimido, mas cada vez que a gente reitera esse compromisso, o corpo vai entendendo que você ganha, caminha um degrau mais e ele te deixa acessar a cada dia, a cada semana, a cada ano, a cada setênio, uma etapa nova sobre algo que até então não está claro para a sua consciência. Exato. E aqui nesse item você ainda coloca assim, né, que o ponto mais sensível ao trabalhar essa habilidade, né, da autoconsciência, é a dificuldade em compreender e nomear as emoções para poder de fato lidar com elas. É, faz 25 anos que eu ministro treinamentos de CNV, comunicação não violenta. E aí eu faço umas brincadeiras, né, no treinamento, dizendo assim, de forma geral, existem apenas três emoções. Tô bem, tô mal, não sei. Então, assim, as pessoas têm uma Gostei. dificuldade imensa em nomear o que elas sentem, né? E aí eu brinco que eu faço um paralelo quando a pessoa vai na casa da avó ou da tia e a avó, a tia estão fazendo um molho de macarrão e você pega aquela colher de pau
mergulha no molho, passa o dedo, bota na boca e fala, nossa, a senhora colocou o tempero tal, de começar a saborear a emoção que eu estou sentindo, né? E aí a gente vai brincando, né, com as emoções simples, formando as compostas e o que que tem, que gostinho que tem aqui. Eu acho que essa autoconsciência passa muito por saborear, né? Saborear tudo, né? A emoção, saborear o momento, saborear o convívio, as experiências. Amei a analogia, já vou anotar aqui para adotar também, se você me permitir. Ah, imagina, coisa maravilhosa. E o nosso último item aqui, não menos desafiador, presença. Eu diria que para mim é o mais desafiador, porque hoje em dia, acho que com essa desconexão que a gente tem da gente, da nossa autenticidade, é muito fácil cair. Eu já usei esse termo também da rodinha do hamster, que eu gosto de usar, né? Você compreender os teus tempos internos, você compreender as tuas, o teu funcionamento, a tua fisiologia, mas principalmente, uma vez que você conheça, você ser muito leal a si. E claro que hoje em dia, principalmente como alguém que vem da área de comunicação, a grande discussão que a gente está tendo essa semana foi um tema incansável: uso de celular. A pauta se o WhatsApp é canal de comunicação interna. Deixo para vocês a minha opinião de que não é, porque a empresa não tem gestão, mas como ele, hoje em dia, tem, de certa forma, sido mais eficaz, entre aspas, e com isso as empresas querem que a gente desenhe estratégias para um uso de WhatsApp mais robusto, mas para mim passa por essa questão da gente se render muito ao tempo dos outros, a estar sempre disponível e, consequentemente, não nos permitir estar totalmente presente em corpo, mente, alma, espírito e tudo mais que compuser você como indivíduo, né? Só que isso, hoje em dia, para que a gente pratique, quando a gente fala, até faz algum sentido para as pessoas, eu acho que elas conseguem reconhecer os prejuízos de não estar presente. Uhum. Quando eu preciso iniciar alguma dinâmica, facilitar, fazer uma mediação, eu gosto sempre de começar com essa habilidade. Claro, com convite, não tem como eu obrigar alguém a estar presente, eu deixo muito aberto. Se a pessoa tiver um tema externo, porque as pessoas já entram com aquele celular falando, eu estou esperando uma ligação muito importante. Sempre. Sempre. E aquelas Até porque justificativas. Então, de isso, certa até porque isso mostra como eu sou importante. exatamente esse o ponto que eu queria chegar. O quanto está condicionando também essa ideia de que o meu valor e a minha importância vem do fato de eu estar sobrecarregado Uhum. e sem tempo para nada. Para mim, esse é o grande paradigma que a gente tem que quebrar, e por isso eu digo que a presença é, na minha opinião, dessa dimensão do ser, algo fundamental, mas o grande desafio que a gente tem, porque, de certa forma, é quebrar uma crença que está dentro da Uhum. gente, né? É reposicionar essa crença. Eu gosto da abordagem de mostrar o valor, e quando com empresas ou com executivos, eu sugiro que se façam acordos internos, né? Numa interação, um executivo falou, a gente dizia sobre não ter hora e nem tempo para mandar mensagens para o WhatsApp. E ele disse, mas imagina que eu estou num fuso horário, o que você quer que eu faça? Você quer que eu não mande a mensagem, que eu espere a hora comercial da segunda-feira? E aí eu devolvi a pergunta, eu não quero nada, eu quero que o senhor entenda, né, como que funciona o corpo, que acordo tem, que isso funcione, que a gente se abra para escutar. Então, eu acho que, mais uma vez, a presença passa por a gente reconhecer parte do prejuízo ou do valor que a gente deixa de agregar ao nosso trabalho, para além disso, para a nossa vida, de não nos permitir estar totalmente presente
concentrado a uma função por vez, que aí é outro tabu, né, Luciano? A ideia de que a multifuncionalidade é maravilhosa. Uhum. A gente deixa para uma outra edição, mas também é um viés que a gente tem que reposicionar, que o nosso cérebro, assim como os computadores, a gente só processa uma ação por vez e querer fazer duas coisas ao mesmo tempo, quase sempre implica em não fazer bem nenhuma das duas. Exato. Talvez não da melhor maneira que a gente pudesse. E a meditação faz parte da minha vida há mais de 30 anos, né? Então, desde que eu comecei na consultoria, eu fui levando alguns elementos da meditação exatamente para estimular esse exercício da presença, né? E teve um caso específico que foi muito marcante, que foi um grupo de executivos, que eu estava fazendo um trabalho com eles, e a maior queixa deles era que as reuniões não eram produtivas, né? E aí eu falei, eu gostaria de participar de uma reunião de vocês. Ah, claro, pois não, fico lá quietinho no canto. E aí eu fui lá e era uma reunião normal. O que é uma reunião normal? Uma reunião normal é uma reunião onde as pessoas falam, falam, falam e poucos se ouvem, né? E aí eu propus para eles, num dado momento, um exercício de presença, né? Então, botei uns dois minutinhos de silêncio e presença para se escutarem os seus próprios pensamentos. E aí, ao longo de alguns encontros, eu fui estimulando isso. Passou um tempo, a qualidade das reuniões ficou sensacional, porque eles passaram a estar presentes na reunião, estar ali, que como você diz aqui na presença, né, a capacidade de se fazer presente e contemplar o momento, sem julgamento e no estado de consciência física, mental e emocional. Uma vez eu fiz um treinamento de CNV e no meio do treinamento teve uma dinâmica com uma dessas participantes, junto com o professor, e aí ela trouxe um problema pessoal dela. E como era uma coisa pessoal muito que mexia muito com ela, ela começou a chorar. E aí ela falou: "Eu peço desculpa a todos vocês". E o professor falou: "Não se preocupe, eu não tenho nada mais importante para fazer nesse momento do que ouvir você". Aquela frase me marcou, e marcou todo mundo que estava ali. Eu não tenho nada mais importante a fazer do que estar aqui com você agora, né? Então, essa capacidade de presença, de contemplar e presentear o outro com a nossa presença, nossa, eu acho isso uma coisa muito linda, que faz uma diferença enorme nos nossos relacionamentos, né? Eu concordo. E aí, mais uma vez, para falar da vida atual, eu acho que é ir na contramão dessa relação que a gente tem com o tempo, né, Luciano? Você falou de CNV, eu lembro de muitos treinamentos de comunicação e alguns que eu já até, quando possível, me permito não estar, que treinam o pitch, o Ah, discurso do elevador. Ele nossa, fala, você tem 3 minutos para me convencer. Eu falo, se você tem 3 minutos, vai tomar um café. né? Se você tem 3 minutos, toma um gole de água, aprecia essa água, vai ao banheiro. Mas 3 minutos não é tempo suficiente para a gente comunicar, conectar e entender. Mas para mim descreve assim como hoje em dia a gente vive um tempo que não é nosso, Uhum. sabe? E paga um preço muito caro por isso. Geralmente, gostei muito desse posicionamento que você teve, desse exemplo que você deu, e me levou a esse outro, das pessoas chegarem e falar assim, eu tenho 30 minutos para falar com você, dá para falar? E aí você passa 15 minutos só falando, você está bem, você está bom, e às vezes é aquele momento, eu Uhum. não sei com você, imagino que também, pelo teu perfil, pela tua abertura, é aquele momento em que a pessoa desafoga, aí quando você fala, você tem 15 minutos, e ir para esse lugar da objetividade, da tal da produtividade, Uhum. né? Eu me permito dizer, não, a gente ganha esses 15 minutos, quando você tiver mais do que 30 minutos, vamos usar agora para isso. Eu acho que presença também é muito disso, sabe? Sobre a gente ceder controles, que são ilusórios, e a gente se permitir sentir ali o que emerge, se é momentos. Claro que super entendo as pressões, os tempos, os prazos,
mas acho que a gente também pode, uma vez mais consciente de si, ir para esse lugar. Para mim, o autoconhecimento, a essência, o grande valor do ser é que você fica muito mais empoderado. Uma palavra que também ganha destaque cada vez mais. Mas acho que você fica muito mais dono de si, dono do seu tempo, do que funciona, do que não funciona, pronto para colocar os limites que precisam, né? Isso até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Olha, então a gente suspende essa conversa. Ou se esse é o tempo que você tem para alcançar esse resultado, talvez eu não seja a pessoa que vou fazer isso, porque condiciona, de certa forma, de uma forma mais equilibrada e íntegra, né? O que funciona para você e todas essas condições que te fazem florescer e ser cada vez mais essa versão melhor de si, Luciano. Show de bola. Ana, querida, para a gente fechar esse papo maravilhoso aqui, já faz um tempo que eu estou colocando no final desses papos uma questão. Você sabe que tem muita gente que está ouvindo a gente aqui, que está tendo ideias maravilhosas, que está viajando junto com a gente, compreendendo tudo isso, mas você é do mundo corporativo e conhece bem o nosso público e sabe que tem uma parcela que ainda mora naquela objetividade. E ela está falando assim, Ana, isso é muito bonito, mas quero que você me traduza como é que eu posso exercitar esse ser antes do fazer, me dando 3 dicas matadoras. Então, agora o seu desafio, Ana, é colocar 3 dicas maravilhosas para essa fatia do nosso público. Super desafiadora, porque eu sou zero objetiva. Então, eu já começaria em desvantagem. Mas o que eu tenho feito, Luciana, primeiro eu digo, escuta teu corpo, tá? Escuta aquela dorzinha de cabeça, aquela enxaqueca, ele tá te dizendo muito. Então, para mim, acho que o principal do ser minha mãe dizia muito que a gente muda pelo amor ou pela dor. E talvez as dores hoje tragam muito mais isso. Escuta teu corpo e interpreta, talvez essa seja a minha segunda, interpreta de uma forma muito mais consciente qual é a mensagem que está por trás disso. E o terceiro é avalia o teu momento e as tuas necessidades. O que você quer fazer com isso, você pode guardar e dizer lá na frente eu vejo. Se nesse momento não ressoou um pedido, um convite à ação, é porque não é seu momento e está tudo bem, né? Mas se para alguém ressoou, eu digo, eu quero ouvir mais, eu quero conversar, segue isso, todos esses caminhos, tem ferramentas, acho que o dossiê traz várias abordagens também do desenvolvimento interior que o IDG propõe, segue. Mas também diria que tudo bem se não bateu, não tornaria isso um grande ponto de conflito. Ouve teu corpo, identifica a mensagem que ele traz e aí avalia o teu tempo e o que tudo isso está ressoando em você. Um convite à ação. Se ele disser que não tem nada a ver, tudo bem discordar também, Luciano, na minha opinião. De bola. Ana, querida, gratidão imensa por esse papo aqui maravilhoso e pelo seu artigo, que está sensacional, e convido todos a lerem esse artigo na íntegra. Obrigada, Luciano. E meu querido e minha querida, você que ficou assistindo esse vídeo até aqui, saiba que você faz parte de uma minoria que ouve vídeos longos de conteúdo um pouco mais profundo. Então, sinta a minha admiração por você. E nesse momento, eu peço para você fazer o seguinte, vai lá nos comentários desse vídeo, escreve um comentário dizendo como é que esse vídeo bateu em você, que sacadas que você teve, que ideias que você teve, e como é que você acha que você pode colocar as coisas em prática para um mundo melhor. Acesse revistacoachingbrasil.com.br para ler esta edição e todas as outras na íntegra, sendo nosso assinante premium. Encontro vocês no próximo vídeo. Beijo no coração, até mais. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil.
Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.